com o Júlio, e depois eu emendo em seguida com a minha parte também, que é muito parecida. Mas, vamos lá, Júlio, conta para nós, please. Eu escolhi essa semana de falar exatamente sobre os espectros políticos, né? E se você me perguntar como eu me defino politicamente, eu vou te responder que antes da pandemia, eu me definia como liberal na economia e libertino nos costumes, né? Hoje eu continuo libertino nos costumes, mas muito mais perto de uma social-democracia do que dos conceitos liberais clássicos, né? Na verdade, Jean e Marcelo, a intenção dessa pauta é demonstrar como as pessoas se posicionam politicamente sem ter a menor noção do que estão dizendo, sabe? Seja por ignorância, seja por má fé, destacadamente aquela massa que se diz liberal na economia e conservadores nos costumes, né? Eu trouxe esse gráfico, Jean, se você puder botar. É um gráfico que está disponível na internet, que é bastante simples. Como vocês podem ver aí, nós temos um quadrado dividido por dois eixos, né, formando 4 campos. O eixo vertical se refere às liberdades sociais indo do conservadorismo, ou seja, menos liberdades sociais, ao extremo oposto, que é o liberalismo, mais liberdades sociais. E no eixo horizontal, a gente tem a liberdade econômica, né? Ou seja, a esquerda, que está à esquerda de quem está vendo, né? Significa mais Estado, e a direita, menos Estado. É um exercício bastante interessante você tentar se posicionar conforme as suas convicções em cada um dos 4 campos demarcados, né? Mas voltemos aos liberais na economia e conservadores nos costumes, né? O que é ser liberal na economia? Grosso modo, esses tais liberais na economia são os que pregam o Estado mínimo, né? Ou seja, menos presença do Estado na economia e na vida do cidadão. E acreditam que o mercado pode se autorregular, né? É a tal da mão invisível, né? Um conceito do Adam Smith, que foi um dos principais teóricos do liberalismo, né? Pois bem, como eu disse, a pandemia mandou todos esses conceitos para o saco, né? Esses conceitos de liberalismo, principalmente. Imaginem vocês a pandemia sem a presença forte do Estado. Seja na vacinação universal aí, né? Ou seja nesses programas de auxílio emergencial ao cidadão e às empresas. Nós vimos também durante a pandemia que países sabidamente liberais, como os Estados Unidos, gastaram bilhões para evitar a quebradeira, né? Praticamente todos os países que se dizem liberal tiveram que fazer isso. Na Europa, a mesma coisa. Agora vocês imaginem, aqui no Brasil, se o SUS fosse privatizado, como chegou até a sugerir, né, o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, né? Outro fator que eu queria destacar em relação aos liberais ainda na economia é que esses ditos liberais são os primeiros da fila a exigir do governo, para os seus setores empresariais, seja qual for, ou agronegócio, ou industrial, alguma forma de isenção de impostos, subsídios e financiamento. Então a gente vê aí, essa ideia dessa pauta é mostrar essa discrepância do que se fala e como se age, né? Agora, o que é ser conservador nos costumes? Aí é mais complicado um pouco, né? Nesse caso, a dicotomia entre o que se prega e o que se faz é ainda
bem maior, né? Geralmente, vocês devem ter amigos que se dizem conservadores nos costumes, né? Essas pessoas são basicamente pessoas de extrema direita que não têm coragem de sair do armário, que não têm coragem de se assumir como tal, né? O conservadorismo, por definição, ele defende a manutenção das instituições sociais tradicionais. É assim o conservadorismo inglês. Mas aqui, se você lembrar, os grupos que exigiram, naquelas manifestações antidemocráticas que aconteceram, os grupos que exigiram o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, eram todos ditos grupos conservadores. Então, mais uma vez, o discurso não bate com o fato, com os atos, né? E tem um tipo pior ainda, que são os que se definem como conservadores cristãos. Esses é aquele tipo de pessoa que, se a gente encontrar, sai de perto, porque o sujeito vai começar a babar quase que imediatamente. Até porque a gente sabe que misturar política com religião quase nunca dá certo, né? O melhor exemplo desse que se diz liberal conservador cristão, liberal na economia e conservador cristão nos costumes, é o próprio presidente Bolsonaro, que, entre outras aberrações, uma vez, no começo do mandato, vocês vão lembrar, ele disse que teria sido, né, melhor se a ditadura tivesse matado mais gente. Quer dizer, esse é o espírito conservador cristão? Outro fato recente é esse tal do Mamãe Falei, né? É outro que se diz conservador, cristão. E vocês vão também se lembrar que ele quis proibir o padre Júlio Lancelotti de distribuir comida aos moradores de rua em São Paulo. Inclusive, chegou até a chamar o padre de cafetão de pobres, né? A gente podia ficar aqui citando muitos exemplos, né? Sobre isso, mas eu queria destacar essa incongruência entre o discurso e o que de fato se faz. Seria interessante que essas pessoas que se dizem, que se rotulam, né? Hoje é muito difícil se rotular, né, Marcelo? A gente pode ser liberal em algum princípio, pode ser tradicional em outros princípios, pode ser conservador em um, pode estar mais à direita ou mais à esquerda em alguma posição que a gente tem. Então, hoje, se a gente for de fato se definir politicamente, nós vamos fazer quase uma receita culinária, né? Eu sou conservador com pitadas de progressista, com tempero social-democrata. Então, eu tenho muito medo dessas pessoas que se definem com certeza absoluta do que estão falando e achando que estão correndo naquela raia de fato, né? Para não me alongar demais, na próxima semana eu quero continuar com esse assunto, só que aí eu vou falar daqueles que se definem como esquerda, né? Que a incongruência também é a mesma, né? E só para citar um fato recente e até cômico, né? É o nosso ex-governador Geraldo Alckmin, que agora é neossocialista, né? E provavelmente vai ser aí o vice do Lula, né? Que também se diz esquerda, mas a gente sabe que o Lula hoje está muito mais para o centro do que para a esquerda, né? Como alguns comentaristas até brincam, o Lula não é o opositor direto do Bolsonaro, o Lula está querendo ser para a esquerda, né? Como alguns comentaristas até brincam, o Lula não é o opositor direto do Bolsonaro, o Lula está querendo ser a terceira via, na verdade, né? A terceira via. Esse que é um grande problema, né, Júlio? Se você for analisar esse pessoal aí que se intitula conservador, né? Mas o conservadorismo deles está muito vinculado aos seus interesses, né? Porque na prática você sabe que o cara não é 100% conservador.
Está aí Bolsonaro, está aí um monte de exemplos aí que a gente vê. Tá certo? Jean, e uma outra coisa, Jean. Jean, tem uma coisa interessante. Se você perguntar para uma dessas pessoas o que é ser um conservador cristão, ele fala, é porque eu defendo os valores da família. Gente, que valores? De qual família? Os valores da minha família podem ser parecidos com os da família do Marcelo, pode ter algumas diferenças da família do Jean. Quem define os valores? Não existe essa entidade família nacional. Isso é uma coisa muito relativa. Então olha, o melhor... Eu costumo brincar que quem melhor definiu essa entidade família brasileira foi um conservador, até um reacionário, que foi o Nelson Rodrigues, né? Que meteu o dedo nessa ferida comportamental da família, vamos dizer assim. Família, cada um tem a sua, família, cada um defende a sua, cada um tem sua ética própria, né? Uma família de gays que adota uma criança tem uma ética diferente de uma família de outro tipo. Mas não existe essa família tradicional. E se falar tradicional, aí complica mais ainda. O que é a família tradicional brasileira, né? É por isso que eles gostam tanto desses temas que não tem uma definição precisa, né? E usa esses lemas aí que foram usados por fascistas, que é Deus, família e propriedade. Deus, família e pátria. Gente, até a definição de pátria a gente pode discutir. Imagina a definição de família. Não, isso daí realmente é uma coisa que me impressiona, né? Nessas pessoas e até nos comentários que a gente vê. E, aliás, em seguida eu vou falar bastante sobre o assunto do Arthur Duval e do MBL, do Renan Santos. Quer dizer, vou comentar, porque eu acho que é um assunto que merece, né, a gente comentar, porque está dentro desse conceito, né, do politicamente correto, incorreto, sei lá o nome, da face liberal, né, da economia, mas quando aperta o cinto, quem socorre é o governo, né? Então, é muito fácil sair do liberalismo para se tornar um keynesiano, né, Marcelo? Você que é o nosso mestre de economia, né? Como é que você define esses caras para mim? Entendeu? Na verdade é o que o Júlio comentou, né? Tem muito mais interesse pessoal do que, de fato, alguma ideologia, né? Eu, pessoalmente, estou com o Júlio, assim, naquela barra vertical, né? Eu acho que o Estado não tem que se meter, né? Desde que não prejudique ninguém, interessa o que você faz a sua vida, interessa como é que é composta a sua família, em quem você acredita. Então, o Estado querer padronizar e regular esse tipo de coisa, para mim, é totalmente sem sentido. No da economia, no eixo da economia, eu pessoalmente me coloco mais à direita, mas como que eu entendo? Essa posição não pode ser fixa no Brasil, ou em qualquer país. Ela tem que caminhar, às vezes mais para a esquerda, às vezes mais para a direita naquela barra, dependendo do momento econômico, do momento social que o país vive. O Brasil é um país pobre. E deixar tudo na mão do mercado, como também deixar tudo na mão do Estado, não vai melhorar essa situação. Então, talvez um Estado que infelizmente entre com benefícios, entre com os bolsas da vida, que todo mundo reclama, é lógico que ninguém quer, de fato, mas em algum momento, de novo, as necessidades não podem ser postergadas às vezes, elas são imediatas, a fome é imediata, a necessidade de educação é imediata, né, o apoio à família é imediato, e é o Estado que tem que fazer isso. A iniciativa privada não vai fazer isso. Então, de novo, sabe, não ser muito rígido naquela barra da economia. Então, tem momentos para uma coisa, tem momentos para outra coisa. Entendeu? Eu tenho um pensamento, Marcelo, eu não sei se estou certo ou errado. Não existe certo ou errado. Eu tenho um pensamento que é o seguinte: a parte social,
né? Não tem liberalismo. A parte social, ela tem que vir do Estado. Tem num país rico, num país rico, em tese, eu preciso de menos influência do Estado. Veja, se a gente falar dos países nórdicos lá, o Estado, né? Então, sim, mas não se esqueça que os países nórdicos, eles criaram um fundo soberano, que quando precisa socorrer, esse fundo soberano, ele é acionado. Não é o governo. Sim. Mas eles têm não tanto a sociedade como as empresas. Tanto a sociedade como as empresas. Hã? Tanto a sociedade como as empresas. É o que o Júlio comentou, né? Todo capitalista malvadão aí, todo liberal que não quer Estado, quando o banco dele quebra, ele quer que o Estado vá lá socorrer ele. Você entendeu? Então é sempre até a página 2. Né? O Marcelo, e o melhor exemplo disso são os próprios Estados Unidos. Talvez seja um dos países onde o governo tem maior influência na economia, apesar de ser um país, tanto os republicanos como os democratas têm lá os seus graus de liberalidade, né? O liberalismo fala alto nos Estados Unidos, mas o governo não tem nenhum preconceito para salvar a economia ou para incentivar a economia de alguma maneira, de botar a mão na massa, não. Mandou cheque para os cidadãos, despejou dinheiro de helicóptero. Cheque gordo. Exatamente. Eu estou ouvindo vocês aqui, minha câmera deu algum problema, mas eu estou ouvindo vocês. E você vai lembrar também, Marcelo, tirando a pandemia, se a gente quiser ir para um outro exemplo, quando teve aquela quebra dos fundos imobiliários, a intervenção do governo foi imediata. Sim, não salvou todos os bancos, mas salvou alguns. Mas é isso. Eu acho que o tema dá para a gente continuar conversando bastante ainda sobre esse assunto nos próximos programas. Não. Para não passar por imparcial, já na próxima semana eu quero falar também sobre essa dicotomia sobre do discurso da esquerda também, né? Que também existe. Só que a única diferença desse discurso da esquerda para o discurso da direita é que o discurso da esquerda é mais consistente, vamos dizer assim, né? Os militantes de partidos mais à esquerda, eles sabem o que estão falando, eles são mais preparados, né? Eles têm um discurso mais formado, né? Mais estabelecido.